Você já sentiu que vive em dois mundos ao mesmo tempo, como se cada porta da sua casa levasse para uma vida diferente? Eu sinto isso todos os dias. E talvez, enquanto você me escuta agora, consiga se enxergar um pouco na minha história. Porque, para quem vê de fora, parece até coisa de filme. Minha mãe é uma CEO poderosa, dessas que entram em prédios de vidro com passos firmes e celular colado ao ouvido, enquanto dezenas de pessoas abaixam a cabeça quando ela passa. Meu pai? Bem, meu pai é um mestre de Kung Fu, dono de um pequeno dojo escondido entre lojas antigas, onde o cheiro de incenso se mistura com o som seco de pés descalços batendo no chão de madeira. Eu acordo cedo, quando o céu ainda está meio cinza, e quase sempre vejo minha mãe já pronta, de terno impecável, olhando relatórios na tela do tablet enquanto toma café. Ela me dá um beijo rápido na testa e diz que me ama, mas seus olhos já estão em outro lugar, em números, reuniões, decisões que valem milhões. Depois, quando volto da escola, encontro meu pai varrendo o dojo, sorrindo como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Ele pergunta como foi meu dia, me ensina a respirar fundo, a manter o equilíbrio, a confiar no corpo e no coração. É estranho, sabe? Porque parece que eu tenho duas vidas dentro de uma só. De manhã, sou a filha da executiva que manda em tudo. À tarde, sou o aprendiz do homem simples que fala pouco, mas enxerga muito. E à noite, quando estamos os três na mesma mesa, o silêncio quase sempre pesa mais do que as palavras. Minha mãe fala de contratos e viagens. Meu pai fala de disciplina e paciência. E eu fico no meio, tentando entender onde exatamente eu pertenço. Às vezes, eu observo minha mãe pela janela do quarto, entrando no carro com vidros escuros, e penso como deve ser viver naquele mundo alto, cheio de luzes e gente importante. Outras vezes, fico sentado no canto do dojo, vendo meu pai treinar sozinho, os movimentos lentos, precisos, quase como uma dança, e sinto uma paz que não sei explicar. Dois mundos, um lar, e eu, tentando não deixar que eles se choquem dentro de mim. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Mesmo amando os dois, existe dentro de mim um nó difícil de desfazer. Por quê? Quando estou na escola e alguém pergunta o que meus pais fazem, eu respondo sem hesitar sobre minha mãe. Digo que ela é CEO, que trabalha em uma grande empresa, que viaja de avião. E quando perguntam do meu pai, eu mudo de assunto. Sorrio sem graça. Finjo que não ouvi. Como se aquela parte da minha vida fosse pequena demais para ser mostrada. Não é que eu não o ame, eu amo. Só que naquele mundo de risadas e olhares curiosos, eu sinto vergonha. Vergonha de dizer que meu pai usa roupas simples, que passa o dia ensinando golpes antigos, que não tem carro caro, nem relógio brilhante. Vergonha de pensar que vão rir de mim. E cada vez que engulo essa verdade, algo aperta no meu peito, como se eu estivesse traindo quem mais esteve ao meu lado. E é isso que mais dói. Porque enquanto minha mãe conquista o mundo lá fora, é meu pai que segura minha mão quando tenho medo. É ele que me ensina a levantar depois de cair. É ele que diz que força não é machucar, mas proteger. Mesmo assim, eu me pego desejando que ele fosse diferente. Que usasse terno, que trabalhasse em um prédio alto, que fosse alguém que eu pudesse mostrar com orgulho. Talvez você esteja pensando que isso é só coisa de criança, mas eu sinto que essa divisão está ficando cada vez maior. Como se, a qualquer momento, esses dois mundos fossem bater de frente. E quando isso acontecer, eu não sei o que vai sobrar de mim. Hoje de manhã, antes de sair, minha mãe me disse que teria um dia importante. Algo grande estava para acontecer. Meu pai, mais tarde, falou que precisava me buscar na escola, porque queria me mostrar uma coisa no dojo. Eu não sei porquê, mas tive a sensação estranha de que nada seria como antes, depois de hoje. Como se o destino estivesse só esperando o momento certo para nos colocar à prova.
E agora eu te pergunto bem baixinho, como quem compartilha um segredo. Se você estivesse no meu lugar, teria orgulho dos dois mundos, ou escolheria esconder um deles? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você faria. Eu ainda estava pensando naquela sensação estranha da manhã, quando o sinal da escola tocou para o recreio. O pátio encheu de vozes, de risadas, de passos correndo de um lado para o outro, mas por dentro eu me sentia deslocado, como se estivesse andando em um lugar que não era exatamente meu. Eu me sentei no banco de sempre, perto da quadra, e fiquei observando meus colegas falarem sobre coisas que para eles pareciam enormes: o celular novo de um, a viagem internacional do outro, o carro importado que o pai de alguém tinha acabado de comprar. E como quase sempre acontece, alguém virou para mim e perguntou, com aquele tom meio curioso, meio invejoso: "E sua mãe? Ela ainda é CEO daquela empresa gigante?" Eu endireitei as costas na hora. Falei que, sim, contei que ela tinha reuniões importantes, que viajava de avião, que tomava decisões que mudavam o destino de muita gente. Enquanto eu falava, sentia um orgulho estranho crescer no peito, como se aquelas palavras também me deixassem maior. Então veio a pergunta que eu já esperava, mas nunca estou pronto para responder. E seu pai? Ele faz o quê? O mundo ficou mais lento por um segundo. Eu senti o calor subir no rosto, o coração bater mais rápido. Olhei para o chão, depois para os lados, procurando qualquer coisa que me salvasse daquela resposta. E fiz o que sempre faço. Ah, ele trabalha com umas coisas aí, nada demais. Alguns riram, outros nem ligaram, mas eu ouvi. Ouvi como se cada risadinha fosse um pequeno corte por dentro, porque eu sabia que estava mentindo, não para eles, para mim. Foi nesse momento que eu vi, do outro lado do portão da escola, uma figura conhecida. Meu pai. Ele estava lá, com aquela roupa simples que sempre usa, a mochila de pano nas costas, parado, meio sem jeito, olhando em volta como quem não sabe se está no lugar certo. Ele levantou a mão quando me viu e sorriu, daquele jeito calmo que só ele tem. Eu gelei. Alguns colegas perceberam. "Quem é aquele?" Alguém perguntou. Eu quis desaparecer. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele entrou no pátio, porque a diretora já tinha autorizado, e veio andando na minha direção. Cada passo dele parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu sentia os olhares me seguindo, curiosos, atentos, prontos para julgar. "Oi, filho", ele disse com a voz tranquila. "Vim te buscar hoje, como combinei." Eu levantei devagar. Não consegui sorrir. Não consegui abraçá-lo. Só fiquei ali, parado, como se aquele gesto simples fosse grande demais para mim naquele momento. E então ouvi. "Esse é o pai dele? Ele parece diferente. Que roupa estranha." As palavras não foram ditas alto, mas foram ditas o suficiente. Meu pai percebeu. Eu sei que percebeu. Vi nos olhos dele aquele brilho rápido de quem entende tudo sem precisar de explicação. Mesmo assim, ele continuou sorrindo. "Vamos?" ele perguntou, estendendo a mão. Eu hesitei, e essa hesitação foi o pior de tudo, porque por um segundo eu pensei em fingir que não o conhecia. Pensei em dizer que ia embora sozinho. Pensei em qualquer coisa que me livrasse daquele momento, mas acabei pegando na mão dele. Enquanto caminhávamos para fora da escola, eu sentia que cada passo pesava toneladas. Meu pai falava coisas simples, perguntava como tinha sido a aula, se eu tinha aprendido algo novo. Eu respondia com monossílabos, sem coragem de olhar para ele. O silêncio entre nós não era confortável como de costume. Era duro, cheio. Quando chegamos perto do portão, um dos colegas, aquele que sempre gosta de provocar, soltou em voz alta: "Então seu pai é tipo lutador de filme?" Alguns riram. Meu pai parou, virou-se com calma, olhou para o menino e respondeu sem elevar a voz: "Não, eu só ensino as pessoas a não machucarem umas às outras." Houve um silêncio rápido. Depois, mais risadas. Eu queria gritar, queria dizer para todos pararem, queria defender meu pai,
mas fiquei quieto, de cabeça baixa, como se aquela vergonha fosse mais forte do que qualquer amor. Seguimos andando. Só quando já estávamos longe, quase chegando ao caminho do dojo, ele falou: "Você não precisa ter vergonha de mim." A frase caiu como uma pedra no meu peito. Eu tentei negar, mas as palavras não saíram. Ele continuou sem me olhar, como se estivesse falando mais para o vento do que para mim. Eu sei que o mundo gosta de coisas grandes, brilhantes, mas nem tudo que é forte faz barulho. Eu engoli em seco. Senti os olhos arderem. "Desculpa", eu murmurei. Ele parou, se abaixou na minha frente e segurou meus ombros. "Eu não quero que você peça desculpa, só quero que você seja verdadeiro com o que sente." Eu balancei a cabeça, mas não tive coragem de dizer que, às vezes, o que eu sentia era exatamente aquela confusão. Amor misturado com vergonha, orgulho misturado com medo. Quando chegamos ao dojo, ele abriu a porta e fez um gesto para eu entrar. Mas antes de me seguir, ele ficou parado um segundo, olhando para o espaço vazio, como se estivesse pensando em algo que não queria dividir. E naquele instante, sem saber porquê, eu tive a certeza de que aquela humilhação não tinha sido só para mim. Tinha mexido com algo muito mais fundo dentro dele, algo que eu ainda não conhecia. E enquanto ele fechava a porta atrás de nós, eu senti que aquele dia ainda estava longe de terminar, e que o silêncio do meu pai escondia mais do que eu era capaz de imaginar. Eu achei que a pior parte daquele dia tinha ficado no portão da escola. Sério. Na minha cabeça, bastava atravessar a rua, entrar no dojo, respirar aquele cheiro de madeira e incenso e tudo voltaria ao normal. Só que existe um tipo de vergonha que não fica do lado de fora. Ela entra com você, ela senta no canto e fica observando quieta, esperando o momento de crescer. Meu pai acendeu uma luz fraca, como sempre fazia quando queria que o lugar parecesse mais calmo do que o mundo lá fora. O dojo estava vazio, só nós dois e o som distante de carros passando na avenida. Ele tirou a mochila, pendurou no mesmo gancho de sempre e começou a arrumar alguns protetores de treino no chão. Eu fiquei parado, sem saber se pedia desculpas de novo, se perguntava sobre a tal coisa que ele disse que queria me mostrar, ou se fingia que nada tinha acontecido. Ele percebeu meu silêncio e, em vez de me pressionar, fez aquilo que sempre faz quando quer me ensinar alguma coisa sem parecer que está ensinando. Me entregou um pano e apontou para o espelho grande da parede. "Limpa ali para mim?" Ele pediu com voz leve. Eu fui. Passei o pano e me vi refletido. E foi estranho, porque a imagem que eu vi não era só a minha. Era a minha com o olhar baixo. A minha com medo de ser visto. A minha tentando caber num mundo que eu nem entendo direito. Enquanto eu limpava, ele começou a treinar devagar, sozinho, como se estivesse conversando com o próprio corpo. Um passo, uma respiração, um giro lento, e a cada movimento eu sentia que ele estava segurando alguma coisa por dentro, como quem segura a água nas mãos. Se apertar demais, escapa. Foi então que o celular dele vibrou em cima de um banco. Uma vez, 2 vezes. Eu olhei, sem querer. O nome da minha mãe apareceu na tela. Meu coração deu um salto, porque ela quase nunca ligava para ele. E quando ligava, era sempre por algo prático, rápido, sem espaço para emoção. Meu pai não se apressou. Parou o treino, respirou fundo, pegou o celular e atendeu. "Oi." A voz da minha mãe veio baixa e firme, do jeito que ela fala quando está decidindo algo que já decidiu faz tempo. "Você pode passar aqui hoje?" Ela perguntou. "Na empresa." Meu pai ficou em silêncio por um instante. Eu vi o maxilar dele endurecer, quase imperceptível. "Pra quê?" "Eu preciso resolver uma coisa, e é melhor você estar aqui." A ligação terminou rápido, sem "por favor", sem "obrigada", sem "como você está?" Só aquela frase que parece ordem disfarçada de convite. Meu pai guardou o celular como quem guarda uma lâmina no bolso e olhou para mim. "Você vem comigo." Eu abri a boca para perguntar por quê, mas não saiu nada.
A verdade é que, mesmo sem entender, eu senti um frio diferente, aquele tipo de frio que não vem do vento, vem de pressentimento. No caminho até o prédio da minha mãe, eu fui olhando pela janela do carro, vendo a cidade mudar de rosto. As ruas simples ficaram para trás, os comércios pequenos, as calçadas rachadas. De repente, tudo virou vidro, aço, carros brilhando ao sol e pessoas com pressa. O mundo dela. O mundo que eu sempre achei que era o mundo certo. Meu pai estacionou longe, como se não quisesse aproximar demais aquele carro velho da fachada enorme. E descemos. A entrada parecia um templo moderno. Portas giratórias, chão de mármore, um cheiro de perfume caro misturado com ar-condicionado gelado. Eu vi pessoas passando por nós sem enxergar de verdade. Elas olhavam para o terno do outro, para o crachá, para a postura. E meu pai era o oposto disso tudo. Roupas simples, sapatos gastos, presença calma demais para um lugar onde todo mundo parecia correr para não ser engolido. Na recepção, a moça olhou para ele como se ele tivesse entrado no lugar errado. Posso ajudar? Eu vim falar com a... Ele disse o nome da minha mãe, com a naturalidade de quem fala de alguém que conhece por dentro. A recepcionista apertou. Os olhos. Você tem horário? Meu pai respondeu que foi ela quem pediu. A mulher fez uma ligação rápida, sussurrou algo e depois de alguns segundos liberou nossa entrada. Mas não antes de olhar meu pai de cima a baixo, como se tentasse entender como alguém assim atravessa aquela porta. Subimos. O elevador era silencioso demais. Eu conseguia ouvir minha própria respiração. Quando as portas abriram no andar alto, eu vi um corredor comprido com paredes claras e quadros minimalistas. E ao fundo, uma sala de reunião com vidro transparente. Lá dentro, eu reconheci minha mãe de longe. Postura reta, mãos apoiadas na mesa, olhos afiados. Ao redor dela, homens de terno, alguns mais velhos, outros com aquele sorriso pronto de quem se acha dono de tudo. Assim que entramos, minha mãe olhou primeiro para mim. O olhar dela amoleceu só um pouquinho. Depois, olhou para meu pai e o rosto voltou a ser pedra. Chegou, ela disse. Um dos homens riu baixo, como se aquela palavra fosse engraçada. Esse é ele? Perguntou outro sem sequer disfarçar o tom. Eu senti meu estômago apertar. Meu pai não respondeu. Só ficou em pé, firme, e esperou. Minha mãe apontou para uma cadeira. Sentem. Meu pai não sentou de imediato. Olhou em volta, como quem calcula o tamanho da armadilha. Eu sentei primeiro porque eu era criança e porque naquele lugar eu de repente me senti pequeno. Um homem de cabelo grisalho, com um relógio que parecia custar mais que o dojo inteiro, inclinou-se para a frente. Então, você é o mestre de Kung Fu, ele disse, como se estivesse falando você é o palhaço da festa. Outro completou. Eu achei que era brincadeira. Pensei que ela estivesse exagerando. Minha mãe não interrompeu, e esse silêncio dela doeu mais do que qualquer risada. Meu pai respirou fundo, mantendo a calma. Por que eu estou aqui? Ele perguntou. Minha mãe abriu uma pasta e empurrou alguns papéis sobre a mesa na direção dele. Eu preciso que você assine. Meu pai olhou os papéis sem tocar. O que é? Isso? Um acordo, ela respondeu. Sobre algumas coisas. Eu não entendi direito o que estava escrito, mas eu vi as palavras grandes em negrito e vi o jeito como aqueles homens observavam meu pai, como se estivessem assistindo a um espetáculo. O homem do relógio caro disse com falsa gentileza: é só um procedimento, nada pessoal. E outro mais jovem riu. Mas claro, para alguém do seu ramo, papel deve parecer complicado. Eu senti meu rosto queimar. Eu queria sumir, queria defender meu pai. Queria dizer que ele era mais inteligente do que todos ali juntos, de um jeito que eu não conseguia explicar. Mas minha garganta travou. Meu pai finalmente pegou os papéis, leu com calma, passou os olhos linha por linha, e eu percebi algo. A calma dele não era de quem não sente, era de quem sente tudo.
e escolhe não explodir. Depois de alguns segundos, ele colocou os papéis de volta na mesa. Eu não vou assinar. O ar mudou. Minha mãe estreitou os olhos. Não vai? Não! Ele repetiu com voz baixa. Você me chamou aqui para me humilhar ou para resolver alguma coisa? Um silêncio pesado caiu. Os homens trocaram olhares. Aí, o mais jovem, o que tinha rido antes, decidiu dar o golpe final, com aquele veneno de quem se diverte ferindo. Olha, eu entendo que você tenha orgulho do seu dojo. Ele fez uma pausa, medindo as palavras. Mas você está em um lugar onde as pessoas resolvem problemas de verdade, com dinheiro, com estratégia, não com chutes no ar. Alguns riram. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Eu olhei para a minha mãe, esperando que ela dissesse chega, esperando que ela defendesse meu pai, esperando que ela lembrasse, nem que fosse por um segundo, que ele era família. Mas ela ficou quieta. E naquele silêncio eu entendi que a humilhação não era só sobre meu pai, era sobre mim também, sobre o que eu era, sobre a parte da minha vida que eu escondia para parecer aceitável. Meu pai olhou para mim, só por um instante, e naquele olhar tinha uma pergunta que ele não fez em voz alta, mas eu ouvi dentro da minha cabeça: você vai ficar em silêncio de novo? Eu senti o coração bater forte, como se estivesse me empurrando para a frente. Minha boca abriu, mas antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, um dos homens levantou, deu a volta na mesa e colocou a mão no ombro do meu pai. Um gesto que parecia educado, mas tinha algo de domínio ali. Vamos ser racionais, ele disse. Assina. Você sai daqui com alguma coisa. Não assina e você sai com nada. Meu pai se levantou devagar. Tirou a mão do homem do ombro dele com uma delicadeza assustadora e disse com calma demais: eu já saí com nada antes e sobrevivi. Ele pegou minha mão. Vamos embora. Minha mãe deu um passo à frente, como se fosse impedir, mas parou no meio do movimento. Os olhos dela tremularam por um segundo. Ela parecia dividida, como se existisse uma parte dela que queria ser humana, mas outra que tinha medo de perder o controle. Quando saímos da sala de vidro, eu ouvi uma última frase atrás de nós, dita como um sussurro, mas afiada como faca. Ela vai se arrepender de ter trazido você aqui. No elevador, meu pai ficou em silêncio. Eu segurei a mão dele com força, e pela primeira vez, eu senti medo não do que as pessoas pensavam, mas do que elas podiam fazer. Quando as portas se abriram no térreo, ele não foi em direção à saída. Ele virou para um corredor lateral mais vazio e puxou o celular do bolso. A tela ainda estava apagada, mas eu via a mão dele tremer levemente, como se ele estivesse lutando contra algo que não queria acordar. Pai, eu chamei baixinho. Ele respirou e respondeu sem olhar para mim. Tem gente que acha que humilhação é o fim, mas às vezes é o começo. E eu entendi pelo jeito que ele disse começo, que naquele mesmo dia ele ia me mostrar uma parte dele que eu nunca tinha visto. Não no dojo, não em casa, em lugar nenhum. No caminho de volta, eu esperava que meu pai explodisse, que ele xingasse, que batesse no volante. Qualquer coisa que provasse que ele tinha sido ferido. Só que ele dirigia como se estivesse atravessando um lugar sagrado, com os olhos fixos na rua e a respiração controlada, como se cada quilômetro fosse uma escolha consciente de não virar alguém que o mundo queria que ele virasse. Eu tentava puxar assunto, mas a voz travava. E, sinceramente, eu estava com medo do silêncio dele, porque existem silêncios diferentes. O dele, naquele momento, não era paz, era contenção. Era um portão de ferro segurando um animal enorme do lado de dentro. Quando chegamos ao dojo, ele não acendeu a luz principal, só a lâmpada pequena perto do altar, que deixava tudo dourado e meio sombrio, como se o lugar tivesse mudado de rosto. Ele largou a chave na bancada, tirou o casaco e ficou parado por alguns segundos, olhando para o tatame vazio. Parecia estar ouvindo alguma coisa que eu não ouvia.
Você tá com raiva? Eu perguntei, porque precisava quebrar aquele clima antes que ele me engolisse. Ele respondeu sem me encarar. Raiva é uma energia. Se você não aprende a guiar, ela guia você. Eu engoli seco. Eu sabia que aquilo era uma resposta, mas também era um aviso. E naquela mesma hora, eu entendi que meu pai não estava só lidando com os homens da sala de vidro. Ele estava lidando com ele mesmo. Ele caminhou até o canto onde guardava as coisas mais antigas. Aquela parte do dojo sempre foi meio proibida, não por regras, mas por atmosfera. Era como se o ar ali tivesse mais peso. Havia um armário de madeira escura, com marcas de tempo, e em cima dele uma caixa de metal que eu nunca tinha visto aberta. Meu pai colocou a mão na caixa, parou, tirou a mão de novo. Fez isso 2 vezes, como se estivesse testando a própria coragem. Eu fiquei quieto, observando. O jeito como os dedos dele tremiam não combinava com a figura tranquila que eu conhecia. Eu nunca tinha visto meu pai hesitar. Pai, o que tem aí? Ele soltou um ar pelo nariz, como se a pergunta tivesse atravessado uma camada de proteção. Coisas que eu prometi esquecer. Ele finalmente abriu o armário. O rangido da porta pareceu alto demais naquele silêncio. De dentro, ele tirou um pano dobrado com cuidado. Desenrolou. E ali estavam objetos que não pertenciam ao homem simples que buscava o filho na escola. Primeiro, um cinto velho, bordado, com símbolos que eu não reconhecia. Depois, uma faixa manchada, como se tivesse visto sangue há muito tempo. Em seguida, um medalhão de metal pesado com uma inscrição em outra língua. Cada peça parecia carregar uma história inteira comprimida num pedaço pequeno de matéria. Eu olhei para ele, tentando encaixar aquilo no meu pai, e não conseguia. Era como ver alguém familiar usando um rosto novo. Ele colocou tudo no chão, com cuidado, como se estivesse montando um altar secreto. A luz amarela desenhava sombras longas no tatame. Do lado de fora, o som distante de sirenes e carros parecia de outra vida. Então, ele pegou a caixa de metal. Dessa vez, ele abriu sem hesitar. Lá dentro havia fotos antigas, fotos de verdade, não essas perfeitinhas de celular. Fotos com bordas gastas, amassadas, como se tivessem sido dobradas e desdobradas muitas vezes em noites difíceis. Eu vi a primeira e senti o coração apertar. Era ele, meu pai, só que mais jovem. O cabelo mais comprido, o rosto sem as linhas de cansaço que eu conhecia. E ele estava ao lado de homens em uniformes, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele: orgulho. E uma coisa mais feroz, como se ele estivesse pronto para algo que eu nem sabia nomear. Eu peguei a foto com cuidado. Esse é você? Ele respondeu com um "é" tão baixo que pareceu mais um suspiro do que palavra. Eu virei outra foto. Nela, ele estava em um ringue, cercado por luzes fortes, gente gritando ao redor. O rosto dele estava machucado, mas ele sorria. Um sorriso que não era calmo, era perigoso. Meu estômago revirou. Pai, você lutava em ringue? Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquela pergunta abrisse uma porta que ele tinha trancado por dentro. Eu lutava onde me colocavam. Eu não entendi essa frase na hora, só senti que ela escondia mais do que mostrava. Continuei folheando. Em uma das fotos, ele segurava um troféu. Em outra, estava ao lado de um homem mais velho, com olhar duro, mão pesada no ombro dele. Em outra, ele estava sozinho, sentado numa escada, cabeça baixa, como se tivesse perdido alguma coisa que ninguém via. E então, eu encontrei a foto que fez meu corpo inteiro ficar frio. Era uma foto dele, com a minha mãe. Só que não era a minha mãe que eu conhecia, não a mulher de terno impecável. Era uma versão mais jovem, sem aquela armadura no olhar. Ela estava sorrindo. Sorrindo de verdade, com o rosto encostado no ombro dele. Parecia feliz. E meu pai, ao lado dela, tinha um brilho no olhar que eu nunca tinha visto. Eu olhei rápido para ele, confuso. Você
conhecia minha mãe antes. Ele abriu os olhos devagar e olhou para a foto na minha mão como se tivesse levado um soco, silencioso. Eu conheci sua mãe quando ela ainda acreditava que precisava de gente, não de poder. A frase ficou no ar. Eu senti um nó se formar na garganta. Porque, se aquilo era verdade, então o que tinha acontecido entre eles não era só dois mundos diferentes. Era uma história quebrada, uma transformação, uma queda. Eu quis perguntar mais, quis apertar até sair tudo. Mas o jeito que ele ficou imóvel com a mão apoiada no joelho me fez entender que eu estava encostando num lugar dolorido. Demais. Mesmo assim, eu perguntei, por que ela deixou você ser humilhado lá? Ele me encarou, e foi a primeira vez naquele dia que eu vi os olhos dele brilharem de um jeito perigoso, não de raiva explosiva, mas de lembrança, porque naquele lugar ela precisava provar que não tem fraquezas, e eu sou a fraqueza que ela tenta apagar. Eu engasguei, não fazia sentido. Meu pai era a coisa mais forte que eu conhecia. Como ele podia ser fraqueza? Ele se levantou, foi até a parede e tocou o espelho que eu tinha limpado mais cedo. A superfície refletiu nós dois. Eu, pequeno, confuso. Ele, grande, silencioso, carregando um mundo dentro do peito. Olha para você, ele disse sem virar o rosto. O que você viu hoje não foi só sobre mim. Foi sobre como as pessoas tentam dizer quem você deve ser. Ele pegou a faixa manchada do chão e enrolou devagar, como se estivesse fechando uma ferida. Tem uma parte da minha história que eu escondi de você para te proteger. Porque existem coisas que, quando as pessoas descobrem, elas não deixam você em paz. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Que coisas? Ele ficou quieto por um segundo, e eu pensei que ele não responderia. Mas ele falou, num tom tão baixo, que me fez chegar mais perto sem perceber. Eu não fui só um mestre de Kung Fu. Eu esperei, o coração batendo forte. Ele continuou. Eu já fui alguém que muita gente queria ver cair, e quando eu decidi parar, eu não saí como vencedor. Eu saí como alvo. Eu não sabia o que dizer. Minha mente tentava montar peças que não encaixavam. Eu olhava para os objetos no chão e, de repente, o dojo não parecia mais apenas um lugar de paz. Parecia um esconderijo. Foi aí que o celular dele vibrou de novo. E dessa vez não era minha mãe. Era um número desconhecido. Meu pai não atendeu de primeira. Só olhou a tela como se já soubesse quem era. O rosto dele ficou sério. Mais sério do que eu já tinha visto. O celular parou de vibrar. E logo em seguida chegou uma mensagem. Eu não vi o conteúdo, mas vi o efeito. O maxilar dele travou. A respiração mudou. Ele guardou o celular com uma rapidez controlada e começou a juntar as coisas do chão como se estivesse apagando vestígios. Pai, o que foi? Ele me olhou e por um instante eu vi nele duas pessoas ao mesmo tempo, o homem que me ensinava a respirar e o homem da foto no ringue, com o sorriso perigoso. Hoje, ele disse, alguém lembrou que eu ainda existo. A forma como ele falou, alguém, me fez sentir que não era qualquer pessoa. Era passado, era ameaça, era o tipo de coisa que não bate na porta pedindo licença. Ele apagou a luz pequena e acendeu a principal de repente, como se quisesse que o dojo voltasse a ser só um dojo. Só que eu já tinha visto demais. E quando você vê, não tem como desver. Enquanto ele guardava a caixa de metal de volta no armário, eu reparei numa última coisa que estava lá dentro, quase escondida no fundo. Um envelope pardo, amassado, com o nome da minha mãe escrito à mão. Eu apontei. Antes de pensar, isso é dela? Meu pai congelou por meio segundo. Um gesto mínimo, mas eu vi. E então ele fechou o armário com um clique seco. Não mexe nisso, ele disse, com uma firmeza que não deixava espaço para insistência. Só que a curiosidade já tinha me tomado. Porque se havia um envelope com o nome da minha mãe ali, guardado como segredo, então aquela história era muito maior do que eu imaginava. Muito maior do que um pai simples e uma mãe CEO. Tinha algo enterrado entre eles. Algo
que ela queria esquecer e ele foi forçado a guardar. E eu tive a sensação de que, quando aquele envelope fosse aberto, nada do que eu chamava de família seria igual. Eu tentei dormir naquela noite, mas foi como tentar apagar um incêndio soprando devagar. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via a sala de vidro com os homens rindo, depois o armário do dojo, depois o envelope com o nome da minha mãe, escondido como se fosse uma culpa. E por cima de tudo, a frase do meu pai martelando de um jeito que não dava trégua. Alguém lembrou que eu ainda existo. Eu fiquei virando na cama, ouvindo os sons do prédio, passos no corredor, uma televisão distante, uma risada abafada em algum apartamento. Tudo normal. O mundo inteiro normal. Menos dentro de mim. Quando já era tarde, eu ouvi a porta do meu quarto ranger bem de leve. Abri os olhos na hora. Era meu pai, parado na sombra do corredor, sem acender a luz. Ele ficou ali por um instante, só me observando, como se quisesse ter certeza de que eu estava bem. Eu percebi que ele não estava tentando me assustar, estava tentando se despedir de alguma coisa dentro dele. Pai? Eu sussurrei. Ele entrou e sentou na beira da cama com cuidado, como se o colchão fosse frágil demais para o peso do que ele carregava. Desculpa por hoje, ele disse. Você não tinha que ter visto aquilo. Mas eu vi. Eu respondi, mais firme do que eu esperava. E agora eu não consigo esquecer. Ele soltou um ar meio triste, meio orgulhoso. A mão dele veio até minha cabeça e ficou ali, parada, como se ele estivesse medindo o tempo. Você é corajoso, ele falou. Só está aprendendo onde colocar essa coragem. Eu ia perguntar do envelope. Eu queria perguntar sobre a mensagem do número desconhecido. Mas o olhar dele pediu silêncio antes mesmo de pedir em palavras. Eu preciso que você me escute com atenção. Ele continuou, num tom baixo, íntimo, como se a casa inteira tivesse que dormir para a conversa existir. A partir de amanhã você vai fazer a coisa diferente. Meu coração apertou. Diferente como? Ele não respondeu na hora. Olhou para a janela, para a noite lá fora e parecia calcular riscos. Eu senti uma coisa estranha. Pela primeira vez, eu vi meu pai como alguém que também tem medo. Não medo de apanhar, medo de perder. Você vai ficar comigo por uns dias, ele disse finalmente, no dojo. Mas eu já fico. Não, ele cortou com doçura, mas firme. Dessa vez, de verdade. Sem ir e voltar. Sem escola por um tempo. Sem lugares onde as pessoas perguntam demais. Eu sentei na cama, confuso. Eu não posso faltar à escola. Eu sei, ele disse, e a voz dele ficou mais pesada. Mas tem coisas que são mais urgentes do que parecer normal. Eu senti um frio subir pelas costas. Urgentes. Essa palavra não combinava com ele. Ele sempre foi o homem da calma, e agora estava falando como se o tempo tivesse ficado curto. Alguém vai vir aqui? Eu perguntei, a voz quase falhando. Ele me encarou por um segundo longo, e naquele olhar eu vi uma guerra silenciosa. Eu não sei, ele respondeu, e é exatamente por isso que eu quero você perto de mim. Eu engoli seco. Queria dizer que eu tinha medo, só que eu não queria ser mais uma coisa que ele tivesse que proteger além de tudo. E a mamãe? Eu perguntei, e odiei como a palavra mamãe soou frágil na minha boca. Meu pai abaixou os olhos. Sua mãe, ele começou, e parou, como se a frase tivesse espinhos. Sua mãe vai fazer o que ela sempre faz, tentar controlar o que está fora do controle. Ele levantou, andando até a porta do meu quarto, e ficou com a mão no batente, como se estivesse prestes a ir embora, mas ainda preso ali. Eu não quero que você odeie ela, ele disse, sem olhar para mim. Eu não odeio, eu respondi rápido. Eu só não entendo. Ele assentiu devagar. Um dia você vai entender. Só espero que, quando entender, ainda dê tempo de escolher diferente. Ele saiu do quarto e eu fiquei olhando para a porta fechada, sentindo que algo no meu mundo tinha mudado, de lugar de vez. Eu finalmente adormeci, não porque as perguntas acabaram, mas porque o corpo cansa de segurar o medo acordado. E foi um barulho que me acordou, não um barulho alto,
Um clique, um som seco, pequeno, quase discreto. O tipo de som que não deveria ter poder, mas naquela madrugada teve. Eu abri os olhos e vi a luz do corredor vazando por baixo da porta. Meu pai estava acordado. Eu levantei devagar, com cuidado para não fazer barulho, e abri a porta só um pouco. Ele estava na sala, de costas, com o celular na mão. A luz da tela iluminava o rosto dele por baixo, deixando os olhos mais fundos, o maxilar mais tenso. Ele parecia um homem que tinha passado a vida inteira tentando ser comum, e que, de repente, não podia mais. Eu não ouvi a voz de ninguém do outro lado, só ouvi ele falando, baixo, como se qualquer palavra alta pudesse trazer o perigo para dentro. Eu não vou voltar, ele dizia. Acabou. Pausa. Eu já paguei o suficiente. Outra pausa. E então a frase que fez meu estômago virar do avesso. Se você encostar no meu filho, eu vou quebrar a promessa. Eu senti o ar sumir do meu peito. Que promessa? Promessa de quê? De nunca lutar de novo? De nunca machucar ninguém? De nunca voltar a ser quem ele era nas fotos? Meu pé encostou no assoalho e fez um rangido mínimo. Meu pai virou na hora. Os olhos dele me encontraram e por um segundo ele pareceu triste por eu ter ouvido. Mas não havia tempo para suavidade. Ele guardou o celular no bolso como quem guarda uma arma invisível. Você devia estar dormindo, ele disse. Eu ouvi. Eu comecei, com a voz tremendo. Eu ouvi o que você falou. Ele veio até mim e, em vez de negar, ele agachou na minha altura, do jeito que fazia quando eu era menor e tinha pesadelos. Só que agora o pesadelo parecia real. Escuta, ele disse, segurando meus ombros com firmeza, mas sem machucar. Tem uma parte da minha vida que eu enterrei porque eu queria ser um pai. Só um pai. Não um homem em fuga, não um homem em guerra. Só um pai. Eu senti meus olhos arderem. Eles vão fazer alguma coisa com a mamãe? Eu perguntei e odiei a vulnerabilidade da minha própria pergunta. Meu pai ficou em silêncio por um instante. E o silêncio dele respondeu antes das palavras. Eu não sei, ele disse. Mas eu sei que se sua mãe abrir aquele envelope, ela vai entender por que eu fiquei longe de tudo isso. Meu coração bateu forte. O envelope. De novo ele. Como se aquele pedaço de papel fosse uma chave para um inferno que ninguém queria abrir. Ele me levou de volta para o quarto, me deitou com cuidado e cobriu meu corpo como se cobrir fosse proteger o que o mundo não respeita. Antes de sair, ele ficou parado na porta e falou num tom quase impossível de esquecer. Amanhã cedo a gente vai pro dojo e eu vou te ensinar a primeira coisa que ninguém ensina. Como ficar de pé quando o mundo decide te dobrar. Eu fiquei olhando para o escuro depois que ele foi embora, com uma sensação estranha, como se eu estivesse prestes a descobrir que meu pai não era apenas o homem que me buscava na escola, e que minha mãe não era apenas a mulher poderosa que comandava uma empresa. Existia uma história entre os dois, e se alguém estava voltando do passado, era porque essa história nunca tinha terminado de verdade. Amanhã chegou com um silêncio estranho, daqueles que parecem bonitos só porque você ainda não sabe o que vem depois. O sol entrou pela janela como sempre, mas não pareceu como sempre. Pareceu um sol indeciso, iluminando uma casa que estava prestes a perder a inocência. Meu pai já estava de pé quando eu saí do quarto. Ele não tinha dormido. Eu reconhecia isso pelo jeito que os olhos dele ficavam quando passava a noite acordado. Não era olheira, era atenção, como se ele tivesse ficado escutando o mundo respirar. Ele colocou um copo de água na minha mão e me fez beber como se isso fosse um ritual. Come, ele disse, apontando para um pão simples na mesa. Eu olhei para o pão e me deu vontade de rir. Não, de alegria, de nervoso. Porque como é que alguém come normalmente quando ouve, na madrugada, o próprio pai falando sobre promessas quebradas e pessoas do passado? Eu não tô com fome. Ele encostou as mãos na mesa, se inclinou um pouco e falou baixo, quase só para mim. Você come porque o corpo precisa ficar forte antes que a mente tente te derrubar.
Eu mordi um pedaço. Mastiguei com dificuldade. E enquanto eu fazia isso, ele abriu a gaveta e tirou uma pequena bolsa preta. Simples, dessas que parecem carregar só coisas comuns. Mas o jeito que ele segurou denunciou que não era comum. Pega sua mochila, ele falou. Eu fui até o quarto. Peguei a mochila e voltei. Quando voltei, ele já estava com os sapatos calçados, a jaqueta fechada até o pescoço e o celular no bolso da frente, numa posição que eu nunca tinha visto. Antes, ele deixava o celular jogado. Agora, parecia uma ferramenta. No corredor do prédio, eu percebi outra coisa. Ele olhava para reflexos, vidros, portas metálicas, espelhos de elevador. Não era vaidade, era cálculo. Era como se ele estivesse vendo o que estava atrás sem precisar virar. No estacionamento, ele me colocou no banco de trás, não no da frente. Por quê? Eu perguntei. Porque eu quero você longe da janela. Ele respondeu, simples, como se fosse uma regra óbvia. Aquilo fez minha garganta apertar. Entramos no carro e ele não ligou música, não colocou notícia, nada. Só dirigiu com as duas mãos firmes no volante e a cidade passando do lado de fora como se não tivesse ideia do que estava acontecendo dentro daquele carro. Eu tentei puxar assunto. Você vai me ensinar Kung Fu de verdade? Ele olhou rápido pelo retrovisor e por um segundo o olhar dele ficou mais leve. Eu vou te ensinar a ficar inteiro, o resto é detalhe. Eu ia perguntar do meu ficar inteiro. Mas o carro parou num semáforo e ele ficou olhando para um caminhão estacionado do outro lado da rua por tempo demais. Um caminhão branco, sem logo. Eu ia dizer que era paranoia, mas eu não disse. Eu só observei, tentando entender a lógica que eu ainda não tinha. Quando o sinal abriu, ele fez uma curva diferente, um caminho que não era o mais curto até o dojo. Não era por ali, eu falei. Eu sei. A forma como ele disse isso me fez engolir as palavras seguintes. Eu entendi que ele estava verificando se alguém seguia, e aquilo transformou a cidade inteira num tabuleiro. Nós chegamos no dojo e ele abriu a porta rápido, me puxando para dentro como se o ar lá fora estivesse contaminado. Lá dentro a luz parecia mais limpa, mais simples. O chão do tatame, o cheiro de madeira, o altar pequeno no canto, era o único lugar que ainda parecia ser do meu pai. Mas nem ali ele relaxou. Ele trancou a porta e, em seguida, fechou as cortinas. Pai, eu comecei. Eu sei que você está cheio de perguntas, ele disse sem olhar. Só que hoje eu não vou te dar respostas com palavras. Ele caminhou até o centro do tatame e tirou os sapatos. Depois tirou a jaqueta. A camisa, por baixo era comum, mas eu reparei que tinha uma cicatriz antiga perto do ombro, quase escondida. Eu nunca tinha visto aquela cicatriz. E, de repente, eu entendi que havia muito do meu pai que eu nunca enxerguei porque ele nunca deixou. Ele me chamou com um gesto. Vem. Eu tirei os sapatos e pisei no tatame. O chão estava frio, não de temperatura, frio de expectativa. Primeira coisa, ele disse. Respira. Eu respirei. De novo, mais devagar, como se você tivesse tempo. Eu tentei. A respiração ficou pesada, depois ficou mais leve. Eu senti meu corpo desacelerar um pouco. Ele assentiu. Agora olha para mim. Eu olhei. Ele ficou em pé, reto, calmo, mas tinha algo diferente. Não era o meu pai do café da manhã. Era o homem que sabe onde dói. O homem que escolhe não usar. Se alguém te empurra, ele disse, o seu corpo quer reagir com raiva. O seu corpo quer provar algo. E é aí que você perde. Ele deu um passo na minha direção lento. Eu não vou te machucar, ele continuou. Mas eu vou te mostrar como o mundo machuca. Ele colocou a mão no meu ombro e pressionou com firmeza. Não doeu, mas me desequilibrou. Eu dei um passo para trás. Viu? Nem precisou força, ele disse. Só direção. Ele repetiu. Eu tentei resistir, endurecendo o corpo. A pressão me jogou mais fácil ainda. Ele soltou um suspiro, quase um sorriso. Você está fazendo exatamente o que sua mãe faz, ele falou.
e aquilo me atingiu como um tapa emocional. Você está tentando ser duro para não cair. Só que dureza quebra. Eu fiquei com o rosto quente, não de vergonha, de indignação. Eu queria dizer que eu não era como ela, mas eu não tinha certeza. Então como eu faço? Eu perguntei, e a minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ele se aproximou e ajustou minha postura com as mãos, como fazia quando eu era pequeno e errava um movimento. Você cede, só o suficiente para não quebrar, e usa a força do outro para voltar. Ele empurrou de novo e dessa vez me ensinou a girar o corpo, a tirar o peso da linha reta. Eu quase caí, mas não caí. O movimento foi feio, desajeitado, mas funcionou. Ele assentiu, sério. Isso, agora de novo. Eu fiz de novo. Melhor. De novo. Eu fiz mais uma vez. A respiração queimando, a mente tentando acompanhar. Entre uma tentativa e outra, ele falava coisas que pareciam frases simples, mas que carregavam um significado pesado demais para caber na minha idade. Quem quer te destruir não avisa. Quem sorri pode estar medindo você. O medo não é fraqueza, é informação. Eu estava suando quando ele parou e ficou me olhando em silêncio. Agora vem a parte que você não vai gostar, ele disse. Eu já não estava gostando de muita coisa. Ele caminhou até o armário do canto e tirou uma fita de tecido, escura, bem simples. Não parecia faixa de graduação, parecia algo de outra vida. Ele voltou e colocou na minha mão. Amarra no seu pulso, ele pediu. Por quê? Ele olhou direto nos meus olhos. Porque eu preciso saber onde você está. E porque se alguém tentar te levar, eu quero que você lembre de mim antes de lembrar do medo. Eu senti um arrepio e amarrei. O tecido ficou justo, como um compromisso. Pai, isso é sério mesmo? Ele não respondeu imediatamente. Ele se ajoelhou e começou a desenhar algo no chão com o dedo, como se estivesse marcando um ponto. Depois levantou. Você confia em mim? Ele perguntou. Eu respirei e respondi com a honestidade mais crua que eu tinha. Eu acho que sim. Ele assentiu como se aceitasse aquela dúvida como parte da... E coragem! Então escuta, ele disse. Hoje a gente não vai só treinar. Hoje a gente vai fazer uma visita. Visita para quem? Ele pegou a jaqueta e colocou de volta, fechando o zíper até o topo. Para a pessoa que está segurando o seu destino sem você saber, ele disse, e foi a primeira vez que eu vi o meu pai com pressa. Eu engoli seco. É a mamãe? Ele abriu a porta do dojo e olhou para fora antes de deixar eu passar, como se checasse o corredor. Não, ele respondeu. É alguém que sua mãe tem. Medo de nomear. Eu senti meu estômago afundar, porque aquilo significava que, acima da minha mãe, existia alguém, e acima do meu pai, existia um passado, e de algum jeito, os dois estavam prestes a se encostar no mesmo lugar. Quando saímos, a rua parecia igual. Carros, gente, rotina, mas eu senti como se uma linha invisível tivesse sido cruzada. Meu pai não estava mais apenas me ensinando a sobreviver na escola. Ele estava me levando para dentro de uma história que ninguém contou para mim e que, pelo jeito, não ia me pedir permissão para começar. A gente saiu do dojo como quem sai de um esconderijo, sem saber se o mundo lá fora ainda é o mesmo. Meu pai andava um passo na frente, e eu percebi que ele não estava só me guiando, ele estava bloqueando. O corpo dele ficava entre mim e as pessoas, entre mim e as vitrines, entre mim e qualquer coisa que pudesse refletir nosso rosto. Era quase instintivo, como se ele já tivesse feito isso antes, muitas vezes. No carro, ele não ligou o motor de imediato. Ficou com as mãos no volante, olhando reto, respirando devagar. Parecia que estava se preparando para abrir uma porta invisível dentro dele. Para onde a gente vai? Eu perguntei. Ele demorou um pouco, como se escolher as palavras fosse escolher o risco. Para um lugar que sua mãe finge que não existe, ele disse, e que eu jurei nunca mais pisar.
Isso deveria ter me dado uma resposta, mas deu foi outra pergunta maior, uma que eu não queria ter. O que aconteceu ali para ele jurar isso? Ele ligou o carro e saiu. Só que, diferente de antes, ele não ficou fazendo o caminho alternativo. Dessa vez, ele foi direto. Como se, quando você sabe que vai enfrentar algo, enrolar só piora. A cidade mudou de textura. Eu não sei explicar. As ruas foram ficando menos bonitas, mais cinzas, cheias de postes com fios cruzados, prédios antigos com pintura descascando, bares ainda fechados com cadeiras empilhadas. O tipo de lugar onde a vida não faz propaganda só acontece. Meu pai estacionou perto de um prédio estreito com uma fachada simples e uma porta de ferro que parecia pesada demais para um lugar tão pequeno. Não tinha placa, não tinha nome, só uma letra gravada no metal, quase invisível, como se o prédio não quisesse ser encontrado por quem não deveria. Meu peito apertou. Que lugar é esse? Meu pai olhou para o alto, encarando as janelas, como se esperasse ver um fantasma olhando de volta. Um clube, ele respondeu, com um gosto ruim na palavra. Um clube de gente que acha que o mundo é um ringue e que tudo tem preço. Ele saiu do carro e veio abrir a minha porta. A mão dele tremia de leve, mas a voz não. Fica perto de mim e não fala nada, a menos que eu peça. Eu assenti. A porta de ferro não tinha campainha. Tinha um pequeno visor. Meu pai bateu 2 vezes, depois uma terceira com um ritmo específico, como quem digita uma senha. O visor abriu. Eu só vi um olho. Um olho que analisou meu pai, depois me analisou. Fechou sem dizer nada. 1 segundo depois, a porta destrancou com um estalo seco. Lá dentro, o ar era diferente. Cheiro de madeira antiga, suor velho, incenso barato tentando disfarçar o que não disfarça. Um corredor estreito levava a uma sala maior, e eu ouvia sons, pancadas abafadas, gente respirando forte, um grito curto. Treino, luta, ou coisa pior. Meu pai entrou com passos firmes, mas eu senti a tensão dele como se fosse minha também. Ele conhecia aquele lugar. Não pelo mapa, pelo corpo. Chegamos à sala principal. Era grande, mas escura, com luzes amarelas que deixavam tudo com cara de filme antigo. Havia um tatame no centro e homens treinando em silêncio, cada um em seu mundo. Alguns usavam luvas, outros nem isso. No canto, uma mesa com chá e copos e gente observando como quem assiste um espetáculo. E então eu vi ele. Não foi meu pai que apontou, meu corpo que percebeu. Um homem sentado num sofá de couro, como se fosse dono do ar. Cabelo grisalho penteado para trás, rosto marcado de cicatrizes pequenas, olhos calmos demais para quem vive cercado de briga. Ele usava roupas simples, mas simples do tipo caro, do tipo que não precisa provar nada. Ele olhou para o meu pai e sorriu sem alegria. Olha só, ele falou, e a voz dele parecia macia, mas tinha algo afiado por baixo. O filho pródigo resolveu aparecer. Meu pai não sorriu, não respondeu com gentileza. Eu vim para encerrar isso, ele disse. O homem levantou devagar, como se cada movimento dele fosse um recado. Encerrar? Ele repetiu, e a palavra saiu quase divertida. Você some por anos, deixa dívidas, deixa gente ferida e acha que vem aqui e encerra? Meu pai deu um passo à frente. Eu senti a vontade absurda de puxar a manga dele e pedir para ir embora. Só que eu não me mexi. Eu lembrei do que ele disse no dojo. O medo é informação. E o medo dentro de mim estava gritando que aquele homem era uma informação perigosa. Eu não devo nada a você, meu pai falou. E a frase saiu com um peso que parecia antigo. O homem inclinou a cabeça, como quem observa um animal raro. Você deve mais do que dinheiro, ele disse, e pela primeira vez o olhar dele veio até mim de verdade. Não um olhar de olha o menino, um olhar de então é ele. Meu estômago revirou. Então esse é o seu filho, o homem continuou, caminhando devagar na nossa direção, com as mãos atrás das costas. Interessante. Meu pai se colocou na minha frente imediatamente. Foi automático.
quase um reflexo. Não olha para ele, meu pai disse, a voz mais baixa, mais perigosa. O homem riu, só um sopro. Você ainda acha que manda em alguma coisa aqui? Ele falou. Você sempre foi bom nisso, achar que está no controle. Meu pai respirou fundo. Eu vi o maxilar dele travar. Eu vim porque alguém entrou em contato, meu pai disse. Alguém mandou mensagem. Alguém lembra que eu existo. O sorriso do homem desapareceu por um instante. Só por um instante. Mas foi o suficiente para eu entender que a frase tocou num ponto real. Ah, ele murmurou. Então já começou. Meu pai estreitou. Os olhos. Começou o quê? O homem olhou para o chão, pensativo, como se estivesse escolhendo o quanto de verdade ia soltar. E então ele falou, com a calma de quem acende um fósforo perto de gasolina. Você não foi o único que sumiu, garoto. Meu pai ficou imóvel. E eu senti, de um jeito muito estranho, que não era só o meu pai ali. Era o passado inteiro dele, em pé, esperando uma sentença. Ela achou você? Meu pai perguntou. E eu não sabia quem era ela, mas a forma como ele disse ela fez meu peito apertar. O homem deu um meio sorriso. Ela achou o caminho, ele respondeu, e quando ela encontra o caminho, ela não para. Meu pai fechou os olhos por um segundo que pareceu mais longo do que devia. Eu avisei que ia manter o meu filho fora disso, meu pai disse, e a palavra avisei parecia uma ameaça antiga. O homem se aproximou mais, até estar perto demais, e falou num tom que parecia conselho, mas era veneno. Você pode manter ele fora, ou pode manter ele vivo. Escolhe. Eu senti minhas mãos suarem. A fita no meu pulso pareceu apertar sozinha. Meu pai abriu a bolsa preta que trouxe. Tirou um envelope igual ao que eu tinha visto em casa. Igual. Só que esse estava fechado com um selo vermelho escuro, como sangue seco. Eu trouxe isso de volta, meu pai disse, e a voz dele tremeu um pouco. Só um pouco. Eu não vou mais carregar sozinho. O homem olhou para o envelope como se olhasse para uma lembrança que preferia esquecer. Você não devia ter tirado isso. Do lugar, ele disse. Eu devia, meu pai respondeu, porque alguém já sabe. E agora eu preciso saber quem está puxando as cordas. O homem soltou um ar. E pela primeira vez pareceu menos dono do jogo. Você quer verdade? Ele perguntou. Então aguenta ouvir sem cair. Meu pai não respondeu. Só ficou ali, firme. O homem apontou para o tatame como se fosse um tribunal. Se você quer respostas, vai ter que entrar de novo, ele disse. E do jeito antigo. Eu vi o rosto do meu pai mudar. Não foi raiva, foi uma coisa pior. Reconhecimento. Não, meu pai falou seco. Eu não vou lutar por diversão de ninguém. O homem inclinou a cabeça e o olhar dele veio de novo até mim. Não como antes, agora tinha intenção. Então não luta por mim, ele disse. Luta por ele. Meu pai ficou rígido. Eu senti o ar ficar pesado, como se a sala inteira tivesse prendido a respiração. E foi aí que eu notei uma coisa no canto da sala. Uma mulher de salto, parada na sombra, observando tudo com uma quietude assustadora. Eu não conseguia ver o rosto dela direito, mas eu vi o gesto. Ela estava segurando um celular, e a tela estava acesa, com a câmera aberta, gravando. Meu coração disparou. Meu pai seguiu meu olhar por um instante, e quando ele viu aquela figura, o rosto dele perdeu a cor. Não foi medo comum, foi medo de quem reconhece uma presença que pode destruir tudo com uma única palavra. Ele apertou o envelope na mão, como se aquilo fosse o último pedaço de chão. E eu entendi, sem ninguém me explicar, que a visita não era só para buscar respostas. Era para impedir que alguém chegasse primeiro até a nossa casa, até a minha mãe, até mim. Meu pai não disse nada quando viu a mulher na sombra com o celular erguido. Mas eu vi o jeito como os ombros dele enrijeceram, como se alguém tivesse puxado fios invisíveis, presos à coluna. O homem das cicatrizes percebeu também. Ele sorriu de canto, satisfeito,
como quem confirma que todas as peças estão exatamente onde queria. Ela gosta de registrar momentos importantes, ele disse num tom quase casual, principalmente quando velhos fantasmas resolvem voltar. A mulher não se mexeu, só manteve a câmera firme, apontada para nós. O brilho da tela refletia no rosto dela como um olho extra, frio, sem piscar. Meu pai respirou fundo e fechou a bolsa devagar, guardando o envelope como se estivesse protegendo um segredo vivo. Depois, virou-se para mim. Fica aqui, ele falou baixo. Não importa o que aconteça, não entra. Eu queria dizer que sim, que ficaria, mas meu corpo não obedeceu. Dei um passo atrás, encostando na parede, sentindo o concreto gelado nas costas. Eu não queria ver meu pai lutar, mas eu sabia que não tinha como desver. Você sempre foi teimoso, o homem disse, mas também sempre foi o melhor. Meu pai tirou o casaco, dobrando com cuidado, como se aquele gesto simples fosse uma despedida de algo normal. Debaixo, a camiseta colava no corpo, revelando marcas antigas, cicatrizes que eu nunca tinha notado direito. Não eram só histórias, eram provas. Ele entrou no tatame. O silêncio que se formou em volta foi pesado, quase respeitoso. Os outros homens pararam o treino. Alguns se aproximaram, formando um círculo. Era como se aquele lugar estivesse esperando por isso há muito tempo. Quem vai entrar com ele? Perguntou o homem das cicatrizes. Um sujeito alto deu um passo à frente. Braços grossos, pescoço largo, olhar duro. Ele não parecia estar ali para provar nada. Parecia estar ali para machucar. Meu estômago revirou. Primeiro round, anunciou o homem erguendo a mão. Sem regras. Quando ele baixou a mão, tudo aconteceu rápido demais. O sujeito avançou com força, tentando agarrar meu pai pelo tronco. Mas meu pai girou o corpo, desviando por centímetros, e usou o próprio impulso do outro para jogá-lo no chão. O impacto ecoou no salão. Eu prendi a respiração. O homem se levantou rápido, com raiva nos olhos. Veio de novo. Meu pai bloqueou, desviou, bateu. Não com ódio, com precisão. Cada movimento parecia pensado para gastar o mínimo e causar o máximo. Mas o tempo não estava do lado dele. Eu percebi isso nos pequenos detalhes. A respiração ficando mais pesada, o suor descendo pela testa, o leve atraso entre um golpe e outro. Meu pai era bom, mas não era mais jovem. E aquele lugar sabia disso. O sujeito acertou um golpe no ombro dele. Eu ouvi o som seco do impacto. Meu pai rangeu os dentes, mas não caiu. Recuou 2 passos. Depois avançou de novo, como se a dor fosse só mais um aviso. Chega! Eu quis gritar, mas minha voz morreu na garganta. A mulher continuava filmando, imóvel, como se aquilo fosse exatamente o que ela queria levar com ela. Depois de alguns minutos que pareceram uma vida inteira, o homem das cicatrizes levantou a mão. Já deu, ele disse. O lutador recuou, respirando forte. Meu pai ficou parado no centro do tatame, ofegante, mas de pé. O olhar dele não era de vitória. Era de quem sabe que aquilo foi só a porta de entrada. O homem caminhou até ele. Você ainda tem fogo, disse, mas não tem mais tempo. Meu pai não respondeu, só ficou esperando. O homem então fez um gesto para a mulher na sombra. Mostra para ele. Ela deu um passo à frente pela primeira vez. A luz revelou parte do rosto. Sério, marcado, com algo de familiar que eu não consegui identificar de imediato. Ela virou o celular para nós. Na tela, apareceu uma imagem. Era a fachada da nossa casa. Eu senti o chão sumir por um segundo. A câmera se aproximava do portão, como se alguém estivesse do lado de fora observando. Depois, a imagem congelou. Isso foi há poucas horas, o homem disse, antes de você sair. Meu pai ficou pálido. O que você quer? Ele perguntou com a voz rouca. O homem cruzou os braços. Eu quero o que você levou, ele respondeu. E quero que você pare de fingir que consegue proteger todo mundo. Meu pai deu um passo à frente. Não envolve minha família. O homem riu, sem humor. Você trouxe sua família até aqui quando decidiu voltar. Meu peito doía.
Eu queria correr, queria ligar para minha mãe, queria fazer qualquer coisa que mudasse aquele momento. Você tem até amanhã, continuou o homem, ou eu mesmo bato na porta. Meu pai fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia uma decisão dura ali. Se eu te der o envelope, isso acaba? O homem inclinou a cabeça. Comigo, talvez, ele disse. Mas não é só de mim que você está fugindo. Meu pai me olhou então, e naquele olhar tinha tanta coisa que eu nunca tinha visto. Medo, amor, arrependimento e uma urgência silenciosa. Vamos, ele disse para mim. Agora! Ninguém nos impediu quando saímos. A porta de ferro se fechou atrás de nós com um som pesado, como se selasse algo que não devia ter sido aberto de novo. No carro, ele ligou o motor com pressa. As mãos tremiam no volante. Pai, eu comecei, mas ele me interrompeu. Depois, ele disse. Agora a gente precisa chegar em casa. Ele acelerou e a cidade voltou a passar rápido pelas janelas. Mas eu não conseguia parar de ver a imagem da tela do celular. Nossa casa quieta, vulnerável. Eles vão fazer alguma coisa com a mamãe? Eu perguntei, com a voz quase sumindo. Meu pai respirou fundo. Eu não vou deixar. Mas o jeito como ele disse isso não parecia uma promessa. Parecia um pedido para o próprio destino. E enquanto o carro cortava as ruas vazias, eu tive a sensação estranha de que, quando chegássemos, nada estaria exatamente como deixamos. A gente chegou perto do nosso bairro e eu percebi que meu pai dirigia como se cada esquina pudesse morder. Ele diminuía antes de cruzar, olhava 2 vezes, esperava 1 segundo a mais no cruzamento, não por educação, por leitura. Como se o trânsito fosse uma língua secreta e ele estivesse decifrando sinais que eu nem sabia que existiam. Quando a nossa rua apareceu, eu senti um alívio tão forte que quase doeu. As árvores, as casas, o portão de sempre, tudo parecia normal. Normal demais. E isso, naquele momento, virou uma coisa assustadora. Porque eu já tinha entendido que o perigo muitas vezes não anuncia a chegada com barulho. Ele entra com calma. Ele se mistura. Meu pai estacionou um pouco antes da nossa casa. Não na frente. Ele ficou com o carro parado, com o motor ligado, olhando para o portão como quem olha para uma cena antes do corte. Fica aqui, ele disse, e foi a mesma frase que ele usou no dojo. Só que agora parecia mais séria. Eu vou com você. Eu respondi rápido. Ele me olhou pelo retrovisor, e o olhar dele foi quase um pedido de desculpas. Filho, hoje você me obedece sem discutir, só hoje. Eu queria dizer que eu não era mais criança, que eu podia ajudar. Mas a forma como ele falou, filho, carregava um peso que fez meu peito afundar. Eu assenti. Ele saiu do carro e caminhou pelo lado, sem fechar a porta com força. Tudo nele era silêncio. Ele contornou a calçada e se aproximou do portão devagar. Eu vi a mão dele tocar o metal como quem sente se está frio demais, como quem procura sinais. Depois, ele olhou para as laterais do muro, para o chão, para a caixa de correio. E então ele parou. Eu não enxergava o que ele viu, mas eu vi o corpo dele congelar. A coluna ficou reta, os ombros subiram um pouco, como se um instinto tivesse acordado. Ele se abaixou perto do interfone e pegou algo do chão, pequeno, escuro. Ele levou à altura dos olhos. Mesmo de longe, eu percebi. Era uma fita, igual à do meu pulso, só que cortada. Meu coração acelerou. Meu pai guardou aquilo no bolso, respirou fundo e abriu o portão com cuidado, sem fazer barulho. Ele entrou e fechou atrás dele. Por um segundo eu fiquei sozinho do lado de fora e senti a rua inteira parecer maior. Eu esperei. 3 respirações. 4. 5. E então ouvi um som baixo, um arrastar de móvel, um passo, uma coisa discreta, mas o suficiente para eu entender que tinha alguém lá dentro. Meu pai não gritou o nome da minha mãe. Não chamou. Ele só caminhou em direção à porta e eu vi pela janela lateral a sombra dele atravessando a sala. Depois, sumiu. Eu fiquei no carro, as mãos suando, encarando a fachada. O céu parecia mais claro, mas a luz não ajudava.
Eu tentei ligar para minha mãe só para ouvir a voz dela. O celular chamou e caiu na caixa postal. Meu estômago virou. Eu olhei para o meu pulso. A fita apertava. Eu puxei um pouco, como se isso pudesse aliviar a sensação de que algo estava me segurando por dentro. E então eu vi meu pai de novo. Ele apareceu na porta da frente rápido e fez um gesto com a mão, daqueles que mandam você se abaixar sem explicar por quê. Eu afundei no banco. No mesmo instante, um carro passou devagar na rua. Um carro escuro, vidros muito pretos. Passou lento demais para ser normal, como se estivesse contando janelas. Eu prendi a respiração. Meu pai não olhou diretamente para o carro. Ele olhou para o reflexo do carro, na janela do vizinho. E eu vi a mandíbula dele travar. O carro passou e dobrou a esquina. Só que não foi embora. Eu ouvi o som do motor diminuindo lá na frente, como se tivesse parado na esquina para esperar. Meu pai voltou para dentro, e aí eu percebi que ele estava fazendo algo que eu nunca tinha visto. Ele estava limpando a casa com os olhos, conferindo portas, janelas, trancas, cortinas, como se procurasse sinais de entrada, como se procurasse o toque de alguém que esteve ali. Eu ouvi a porta se abrindo de novo, e ele apareceu na janela, chamando com o dedo, bem discreto. Eu saí do carro e corri até o portão, o coração batendo tão alto que eu tinha medo de ele denunciar minha presença. Meu pai abriu uma fresta e me puxou para dentro rápido. "Cadê a mamãe?" eu perguntei, e a voz saiu quebrada. Ele hesitou, e eu soube antes de ouvir. Porque pai nenhum hesita quando vai dizer, "Ela tá bem." "Ela saiu cedo", ele disse. "Mas ela não me avisou." Ela sai sem avisar às vezes. Eu tentei racionalizar desesperado, como se a lógica pudesse me salvar. Meu pai balançou a cabeça devagar. "Não desse jeito." Ele me levou até a sala. Em cima da mesa tinha uma xícara de café, pela metade, fria, um prato com pão intocado, e a bolsa dela, aberta como se tivesse sido largada no meio do movimento. Ela esqueceu a bolsa. Eu sussurrei, mais para mim do que para ele. Meu pai pegou a bolsa, virou o conteúdo com cuidado sobre a mesa. Chaves, carteira, um batom, recibos e um papel dobrado, muito bem dobrado, colocado ali como se fosse a parte mais importante. Ele não abriu na hora. Olhou para mim. "Vai para o seu quarto", ele falou. "Eu não vou", eu respondi. E dessa vez eu não consegui obedecer. Ele me encarou. O silêncio entre nós foi duro. Depois ele respirou e fez o que eu não esperava. Deixou eu ficar. Ele abriu o papel. A letra não era da minha mãe. Eu reconheci. A letra era firme demais, reta demais, como quem escreve sem emoção. Era uma frase curta, com um cheiro de ameaça que não precisava de palavras grandes. "Você tem até amanhã." Só isso. Meu pai fechou o papel devagar. E eu vi algo no olhar dele que eu nunca tinha visto. Nem no dojo, nem no clube, nem na rua. Não era medo de apanhar. Era medo de perder. Ele guardou o bilhete no bolso, como quem guarda uma ferida, e foi direto até o telefone fixo, aquele que quase ninguém usa mais. Discou um número que eu não conhecia de cabeça, mas que parecia estar gravado na memória dele. Chamou uma vez, duas, três. Uma voz atendeu do outro lado e eu ouvi meu pai mudar o tom. Ficou mais frio, mais contido, como se estivesse falando com alguém que ele não podia se dar ao luxo de odiar. "Sou eu", ele disse. "Aconteceu." Houve silêncio do outro lado e então uma resposta baixa que eu não consegui entender. Meu pai fechou os olhos por um instante. "Eu vou entregar", ele falou. E a frase saiu como se estivesse arrancando um pedaço dele. "Mas eu quero ela de volta, inteira." Eu senti meu corpo gelar. Ele desligou sem dizer adeus. Olhou para mim e pela primeira vez não tentou suavizar nada. "Arruma uma mochila", ele disse. "Agora." "Para onde a gente vai?" Ele não respondeu com destino. Respondeu com verdade. "Para buscar sua mãe e para impedir que você vire a próxima moeda desse jogo." Eu fiquei parado,
tentando entender como a nossa vida tinha virado isso tão rápido. E então eu percebi um detalhe que fez o sangue sumir do meu rosto. Em cima do tapete, perto da porta, havia uma marca de sapato. Lama. Mas não era lama do nosso quintal. Era uma lama mais escura, com pequenos grãos brilhando, como areia de obra. Meu pai viu também. Abaixou, encostou o dedo, cheirou, como quem confirma uma assinatura. Ele levantou devagar e falou, como se conversasse com alguém invisível dentro da casa. Eles entraram aqui. E naquele mesmo instante, um som veio do corredor. Um estalo leve, como uma tábua reclamando, ou como alguém pisando onde não deveria. Meu pai não correu. Ele só estendeu o braço na minha frente, me segurando como uma parede viva. Não faz barulho, ele sussurrou, e não responde se ouvirem seu nome. O estalo veio de novo, mais perto agora, e eu senti o braço do meu pai ficar firme na minha frente, como se aquele gesto simples pudesse me segurar no mundo. O corredor parecia mais estreito, a casa menor, como se tudo estivesse nos empurrando para o mesmo ponto. Eu via o reflexo da luz da sala tremendo na parede, porque minhas mãos tremiam. Meu pai não. Ele respirava baixo, lento, como no começo de um treino difícil, quando ele dizia que o ar era a primeira arma. Fica atrás de mim, ele murmurou, sem virar o rosto. Eu dei 2 passos e quase esbarrei nele, mas parei a tempo. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, aquele que minha mãe insistia em manter, mesmo quando todo mundo dizia que era velho demais para uma casa moderna. Então, a sombra apareceu no fim do corredor. Não era inteira, era só um pedaço, um recorte irregular no chão. Alguém estava ali, alguém que conhecia a casa o suficiente para andar sem bater em nada. Meu coração batia tão alto que eu tive certeza de que ele podia ouvir. Eu sei que vocês estão aí, uma voz disse baixa, quase educada. Não era agressiva, e isso tornava tudo pior. Não precisa dificultar. Meu pai não respondeu. Ele deu um passo para o lado, posicionando o corpo de um jeito que eu reconhecia dos treinos. Pés firmes, joelhos soltos, mãos relaxadas, mas prontas. Eu já tinha visto aquilo antes, quando ele sabia que não havia mais conversa. A sombra avançou um pouco e eu consegui ver parte do homem. Jaqueta escura, boné puxado para baixo, o rosto meio escondido. Ele tinha algo na mão, mas eu não conseguia identificar o quê. Vocês receberam o recado, ele continuou. Então vamos manter as coisas simples. Meu pai falou pela primeira vez, e a voz dele saiu calma demais para o que a situação pedia. Você entrou na casa errada. O homem riu de leve, um riso curto. Não existe casa errada quando a pessoa certa mora dentro. Eu senti meu estômago afundar. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, tudo aconteceu rápido demais. O homem deu um passo brusco para frente, levantando a mão, e meu pai se moveu. Não foi como nos filmes, não foi um golpe bonito, nem uma coreografia. Foi direto, um desvio, um avanço, um impacto seco. Eu ouvi o ar sair do peito do homem como se alguém tivesse apertado um balão. Eles caíram no chão, rolando, batendo nos móveis. A mesa lateral tombou. O vaso que minha mãe amava quebrou com um som agudo que cortou o ar. Eu fiquei colado na parede, sem conseguir piscar, vendo meu pai se transformar em algo que eu só conhecia pelos treinos, mas nunca daquele jeito. O homem tentou se levantar, mas meu pai foi mais rápido. Um movimento curto, preciso, e ele imobilizou o braço do invasor contra o chão. Houve um estalo. O homem gritou. Não! Ele disse, mais assustado do que ferido. Espera! Eu só vim avisar! Você invadiu minha casa, meu pai respondeu, pressionando mais. Isso não é aviso. Eles estão vindo! O homem disparou desesperado. Eu não era para machucar ninguém. Era só para garantir que você entendeu o prazo. Meu pai parou por um segundo. Não soltou, mas parou. Quem? Ele perguntou. O homem engoliu em seco. Você sabe quem? As mesmas pessoas que já levaram ela. A palavra ela ecoou na sala como um trovão silencioso.
Fala, meu pai disse, e eu nunca vou esquecer o tom. Não era raiva, era algo mais fundo, um pedido que parecia ordem. O encontro não é amanhã, o homem falou rápido. Mudaram. É hoje, daqui a poucas horas. Se você não aparecer, eles não vão esperar outro recado. Meu pai apertou o braço dele mais uma vez, só para deixar claro que ainda tinha controle. Onde? Ele perguntou. O homem citou um lugar que eu conhecia. Um galpão antigo perto da zona industrial, que todo mundo dizia estar abandonado havia anos. Um lugar que ninguém frequentava. Um lugar perfeito para ninguém ouvir nada. Meu pai soltou o braço do homem devagar. Ele se levantou e puxou o invasor pelo colarinho, colocando-o de pé. Some, ele disse, e se eu te vir de novo, não vai ter conversa. O homem nem respondeu. Saiu cambaleando pela porta da frente, que ainda estava aberta, e desapareceu na rua. Quando o silêncio voltou, ele era diferente. Não era mais aquele silêncio de espera, era um silêncio de decisão. Meu pai fechou a porta, trancou e ficou alguns segundos parado com a mão na maçaneta. Depois virou para mim. Você ouviu tudo, ele disse. Eu assenti, sem conseguir falar. Ele se aproximou e segurou meus ombros com força suficiente para me ancorar. Olha para mim, ele pediu. Eu levantei o rosto. O que eu vou fazer agora é perigoso, muito, e eu não posso te levar comigo. Eu não vou ficar, eu disse, quase implorando. Eu posso ajudar. Ele balançou a cabeça. Você vai ajudar ficando vivo, respondeu, e fazendo exatamente o que eu vou te pedir. Ele me levou até o quarto, abriu o armário e pegou uma mochila. Jogou dentro algumas roupas, meu carregador, uma garrafa de água. Depois abriu uma gaveta trancada que eu nunca tinha visto antes. De lá, tirou um envelope grosso. Isso é para sua mãe, se alguma coisa der errado, ele disse, colocando o envelope na mochila. Você não abre, só entrega. Meu peito apertou. Você não vai dizer isso, eu falei, sentindo a voz falhar. Você não vai falar como se... Ele me interrompeu com um olhar firme. Eu vou falar como alguém que quer garantir que você esteja pronto para qualquer coisa. Ele fechou a mochila e colocou nas minhas costas. Você vai até a casa do Sr. Augusto, ele disse. Lembra dele? Do clube. Eu lembrei. Um amigo antigo do meu pai. Um homem quieto, mas que sempre me cumprimentava como se me conhecesse há anos. Você vai ficar lá e não sai de jeito nenhum até eu buscar você. Entendeu? E se você não vier? Eu perguntei num fio de voz. Ele respirou fundo. Eu vou vir, disse, e dessa vez não soou como promessa, soou como decisão. Ele me levou até a porta, abriu e olhou a rua mais uma vez antes de me deixar sair. Eu te amo, ele falou, rápido, como se não quisesse dar tempo para a emoção tomar conta. Eu também, eu respondi. Ele fechou a porta atrás de mim e eu ouvi a tranca girar. Eu caminhei até o fim da rua olhando para trás a cada poucos passos, esperando ver ele sair correndo atrás de mim, dizendo que mudou de ideia. Mas isso não aconteceu. A casa ficou lá, quieta, como se nada tivesse acontecido dentro dela. Enquanto eu andava, uma pergunta martelava na minha cabeça sem parar. Se eles tinham mudado o plano uma vez, o que mais estavam dispostos a mudar quando ele aparecesse naquele galpão? A casa do Sr. Augusto cheirava a café passado na hora e madeira antiga. Era um cheiro acolhedor, mas naquela noite não conseguiu me acalmar. Eu me sentei no sofá com a mochila ainda nas costas, como se em algum momento meu pai fosse abrir a porta e dizer que tudo tinha sido um engano, que estava tudo resolvido. Mas os minutos passavam, o relógio da parede marcava o tempo com um tique lento, e nada mudava. O Sr. Augusto me observava da cozinha, fingindo arrumar coisas que já estavam arrumadas. Ele não fazia perguntas. Acho que ele sabia que algumas histórias precisam chegar sozinhas. Você quer comer alguma coisa? Ele perguntou depois de um tempo. Balancei a cabeça em negação. Minha garganta estava seca demais até para engolir. Eu caminhava pela sala como um bicho preso.
indo da janela até a porta, da porta até o sofá. Cada farol que passava na rua fazia meu coração disparar, achando que era ele. Cada som de motor me levantava num pulo, mas era sempre só mais um carro, mais um desconhecido seguindo a própria vida, enquanto a minha parecia suspensa num fio invisível. Em algum momento, sem perceber, comecei a lembrar do dia em que minha mãe saiu de casa de madrugada para uma reunião importante e me deu um beijo rápido na testa dizendo que me amava, mas sem tempo para mais nada. Do dia em que meu pai me ensinou a amarrar o cadarço de um jeito diferente, dizendo que a paciência valia mais do que a força. Eles eram dois mundos tão distantes, e eu sempre me perguntei como esses mundos tinham se encontrado. Agora, pela primeira vez, eu sentia que talvez eles nunca tivessem se separado de verdade. O celular no meu bolso vibrou de repente. Eu quase deixei cair quando puxei. Número desconhecido. Meu dedo pairou sobre a tela por um segundo e eu pensei em não atender. Pensei que talvez fosse melhor não saber. Mas atendi. Alô? Eu disse, com a voz mais fraca do que queria. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração pesada. Você é o filho dele? Uma voz masculina perguntou baixa. Meu estômago virou. Quem está falando? Eu respondi tentando soar firme. Isso não importa, ele disse. O que importa é que você diga ao seu pai para não bancar o herói. Ele não está aqui. Eu falei rápido. Ele saiu. Houve uma pausa. Então, escuta bem. A voz continuou. O lugar mudou. Não é mais o galpão. Agora é no prédio antigo da doca. Você conhece, onde os navios não param mais. Meu corpo inteiro gelou. Por que você está me dizendo isso? Eu perguntei. Porque se ele aparecer no lugar errado, não vai haver segunda chance, respondeu. E por que você vai querer ter certeza de que ele ainda pode voltar para casa? A ligação caiu. Eu fiquei olhando para o celular como se ele pudesse me dar mais alguma resposta. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. Corri até o Sr. Augusto. Eu preciso ligar para minha mãe, eu disse quase sem fôlego. Agora. Ele me entregou o telefone fixo sem dizer uma palavra. Disquei o número que eu sabia de cor. Um toque. 2, 3. Cada segundo parecia uma eternidade. Alô? A voz dela atendeu, profissional, distante. Mãe, sou eu disse. E só de ouvir minha própria voz, eu quase desmoronei. O pai... Aconteceu uma coisa. Ele saiu. Disse que era perigoso. O silêncio do outro lado foi pesado. O que ele fez agora? Ela perguntou. E naquela pergunta havia algo que eu nunca tinha ouvido antes. Medo. Eu contei tudo. O invasor. O aviso. O encontro. A mochila. O envelope e a ligação que eu tinha acabado de receber. Quando terminei, ela demorou alguns segundos para falar. Filho, ela disse por fim com a voz mais baixa, o que seu pai está enfrentando começou antes mesmo de você nascer. Meu coração deu um salto. Como assim? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Existem pessoas que eu enfrentei nos negócios, explicou. Gente que perdeu muito dinheiro por causa de decisões que eu tomei. Gente que nunca aceitou perder. E seu pai. Seu pai sempre foi a única coisa que ficou entre eles e mim. Eu senti as pernas fraquejarem e me sentei na beira da mesa. Então isso é por sua causa? Eu perguntei, sem querer soar acusatório, mas não consegui evitar. É por nossa causa, ela corrigiu. Porque nós escolhemos ficar juntos. E eles nunca aceitaram isso. Você sabia que isso podia acontecer? Eu disse. Eu temia, ela respondeu. Mas seu pai sempre dizia que estava tudo sob controle, que enquanto ele estivesse por perto, nada chegaria até você. As palavras dela se encaixaram com tudo o que eu tinha visto. O jeito atento dele, os treinos, os silêncios, os olhares para trás. Você sabe onde ele foi? Eu perguntei. Ele não me contou. Ela disse, mas se mudaram o lugar, isso significa que estão ficando impacientes. Meu peito apertou. Mãe, e se ele não conseguir? Eu sussurrei.
Do outro lado da linha, eu ouvi o som que nunca imaginei ouvir. Minha mãe chorando. Então, ela disse, tentando se recompor, a gente vai fazer tudo o que puder para trazer ele de volta. Desligamos com a promessa de manter o telefone por perto. Eu voltei para o sofá, mas já não era o mesmo. Agora eu sabia que aquilo não era só uma briga qualquer. Era uma história antiga, grande demais, que tinha me alcançado sem pedir licença. E enquanto eu encarava a porta da casa do Sr. Augusto, esperando que ela se abrisse a qualquer momento, uma única imagem não saía da minha cabeça. Meu pai, sozinho, andando para um lugar que talvez nem fosse mais o combinado, sem saber que eu agora carregava uma parte da verdade que podia mudar tudo. A madrugada avançava devagar, como se o tempo tivesse decidido me torturar. O Sr. Augusto já tinha ido se deitar, mas eu permaneci na sala, sentado no chão, encostado na parede, com o telefone na mão e os olhos grudados na porta. Cada rangido da madeira me fazia levantar a cabeça. Cada segundo parecia dizer que alguma coisa estava acontecendo em outro lugar e que eu não tinha como fazer parte. Foi quando ouvi o motor. Não era como os outros carros. Esse vinha mais lento. Parou bem em frente à casa. Meu coração quase saiu pela boca. Eu me levantei de um pulo, mas fiquei parado, sem coragem de dar o primeiro passo. A maçaneta girou, a porta se abriu e ele entrou. Meu pai. Por um instante, eu achei que estava sonhando. Ele estava ali, de pé, respirando forte, com a camisa suja de poeira e um pequeno corte acima da sobrancelha, de onde escorria um fio de sangue. Mas estava ali, vivo. Pai, eu disse, e a palavra saiu, como um sussurro quebrado. Ele ergueu o olhar, e quando me viu, os olhos dele se encheram de algo que eu nunca tinha visto antes. Alívio puro. Você devia estar dormindo, ele falou tentando brincar, mas a voz falhou no meio. Eu corri até ele e o abracei com tanta força que doeu. Ele me apertou de volta, como se tivesse medo de me soltar e eu desaparecer. Eu pensei que... Comecei, mas não consegui terminar. Eu sei. Ele respondeu baixo, com o rosto apoiado no meu cabelo. Eu também pensei. O Sr. Augusto apareceu na porta do corredor, surpreso, e apenas assentiu ao ver meu pai ali, como quem entende que algumas chegadas não precisam de perguntas. Meu pai se afastou um pouco e segurou meu rosto com as duas mãos, me obrigando a olhar para ele. Você ficou aqui o tempo todo? Perguntou. Sim, eu disse, mas eu falei com a mãe e ligaram para mim. Disseram que mudaram o lugar. Os olhos dele se estreitaram por um segundo. Eu sei, ele respondeu. Tentaram me levar para outro ponto, no caminho, mas eu já tinha entendido que aquilo era parte do jogo. E o que aconteceu? Eu perguntei com o coração disparado. Ele respirou fundo, como se organizasse as palavras. Eles queriam que eu entregasse algo, disse. Informações, acesso, um jeito de chegar até sua mãe sem chamar atenção. Acharam que eu faria qualquer coisa para manter vocês seguros. E você faria, eu disse sem pensar. Ele me olhou firme. Eu faria muitas coisas, respondeu. Mas não isso. Engoli em seco. Então, comecei. Como você saiu de lá? Ele deu um meio sorriso cansado. Do jeito que eu sei. Não entrou em detalhes. Não precisava. Eu sabia que naquela noite ele tinha sido muito mais do que apenas meu pai. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que eu lembrei. O envelope, eu disse. Você colocou na mochila. Ele arregalou os olhos de leve. Você abriu? Perguntou. Não, respondi rápido. Você disse que era para entregar para a mãe. Ele soltou o ar, aliviado. Obrigado por confiar em mim. Eu respirei fundo. Mas agora eu quero saber, falei. O que tem ali? Ele hesitou. Depois assentiu. Agora você pode saber. Ele sentou no sofá e me puxou para o lado. Abriu a mochila, tirou o envelope e o colocou entre nós. Isso é tudo o que eu juntei ao longo dos anos, explicou. Nomes, provas, registros. Gente que se esconde atrás de empresas e contratos,
mas que vive de ameaçar e destruir quem cruza o caminho deles. Eu nunca contei para sua mãe, porque queria que ela continuasse focada em construir, não em olhar para trás. E por que guardar isso? Eu perguntei. Porque eu sabia que um dia eles poderiam voltar. Ele disse. E quando voltassem, alguém teria que ter as peças para derrubar o jogo. Eu senti um arrepio percorrer o corpo. Então você sempre soube que isso podia acontecer? Perguntei. Eu sempre temi, ele respondeu. Mas preferi viver como se cada dia fosse um presente, com você, com sua mãe. O celular na minha mão vibrou de repente. Era ela. Atendi na hora e coloquei no viva voz. Ele está aqui, eu disse. Ele voltou. Do outro lado, um suspiro longo, seguido de um choro contido. Graças a Deus, ela falou. Eu estou indo agora. Meu pai fechou os olhos por um segundo, como se só agora permitisse ao próprio corpo relaxar. Quando desligamos, ele se levantou com cuidado. Eu preciso tomar um banho e limpar isso aqui antes que ela chegue, disse, tocando o corte na testa. Não quero que ela me veja desse jeito. Eu sorri de leve, mesmo com um nó na garganta. Enquanto ele caminhava para o banheiro, eu fiquei olhando aquele homem que por tanto tempo eu tive vergonha de apresentar. O homem que eu achei que era pequeno perto do mundo da minha mãe. E pela primeira vez eu entendi. Não era ele que era pequeno, era o mundo que era barulhento demais para perceber o tamanho do que ele fazia em silêncio. Quando ele voltou, já com outra camisa, sentou ao meu lado de novo. Filho, ele disse sério, eu preciso que você me prometa. Uma coisa. Qualquer coisa, respondi. Nunca diminua quem você é, nem de onde você vem, para caber na expectativa de ninguém. Eu senti os olhos encherem. Eu prometo, falei. E me desculpa, por hoje, pela escola, por tudo. Ele me puxou para um abraço forte. Você está aprendendo, disse. Isso já é tudo o que eu poderia querer. Ficamos ali, em silêncio, até ouvir o carro da minha mãe parar lá fora. E enquanto eu me levantava para abrir a porta, uma pergunta começou a se formar dentro de mim, pesada e inevitável. Depois de tudo o que aconteceu naquela noite, será que nossa vida conseguiria mesmo voltar ao normal? Ou aquela história que meu pai guardou por tanto tempo ainda estava longe de acabar? O abraço da minha mãe foi tão forte que por um momento eu senti como se tudo aquilo tivesse sido só um sonho ruim. Ela entrou na casa apressada, sem nem fechar a porta direito, e se jogou nos braços do meu pai, segurando o rosto dele com as duas mãos, como se precisasse confirmar que ele era real. Os dois ficaram assim por alguns segundos em silêncio, com os olhos fechados, respirando o mesmo ar. Eu nunca tinha visto meus pais daquele jeito. Não como CEO e mestre de Kung Fu, mas como duas pessoas que quase se perderam. Você me prometeu que isso tinha acabado, ela disse, a voz tremendo. Eu sei, ele respondeu baixo. E por um tempo, acabou mesmo. Ela olhou para o corte na testa dele, tocou de leve, depois respirou fundo e tentou se recompor. A mulher forte, segura, que eu sempre conheci, estava ali de novo, mas agora havia algo diferente em seus olhos, um tipo de fragilidade que eu nunca tinha visto. Sentamos os três no sofá. O senhor Augusto ficou na porta, respeitando aquele momento como quem sabe que certas conversas não são para todos. Minha mãe ouviu tudo, do começo ao fim. Não interrompeu, não fez perguntas no meio, apenas segurava a mão do meu pai enquanto ele falava, como se aquilo fosse a única âncora que os mantinha no mesmo lugar. Quando ele terminou, o silêncio tomou conta da sala. Então, eles ainda estão por aí, ela disse por fim, mesmo depois de tudo. Estão, ele respondeu, mas agora sabem que eu não vou ceder, e sabem que você não está sozinha. Ela assentiu pensativa, e então olhou para mim. E você? Ouviu mais do que devia hoje, disse. Eu engoli em seco. Eu ouvi o suficiente para entender que não dá mais para fingir que isso não existe, respondi. Nem que vocês são pessoas comuns. Meu pai sorriu de leve.
Eu nunca. Aí quis que você carregasse esse peso, ele disse. Mas eu já carrego, respondi, porque eu sou parte disso. Minha mãe respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Talvez a gente tenha errado em tentar te proteger escondendo tudo, ela disse. O mundo nunca foi simples para nós. Só fingimos que era. Ficamos ali, falando baixo, como se qualquer som mais alto pudesse acordar algo ruim escondido na noite. Eles decidiram que, a partir daquele dia, nada mais seria feito no silêncio. Que qualquer ameaça, qualquer sinal, seria tratado juntos, como família. Quando finalmente saímos da casa do Sr. Augusto e entramos no carro, o céu já começava a clarear. Um tom azulado surgia no horizonte, anunciando o começo de um novo dia. Eu olhei pela janela, vendo as ruas vazias, e pensei em como tudo parecia igual, mesmo depois de uma noite que tinha mudado tanta coisa dentro de mim. Chegamos em casa e, pela primeira vez, entrei ali sem sentir aquele peso estranho, como se as paredes também soubessem que algo tinha sido enfrentado. Antes de irmos dormir, meu pai me chamou no quarto dele. Filho, disse sério, mas com aquele olhar calmo de sempre. Nada do que aconteceu hoje muda o que eu sou para você. Eu ainda sou só seu pai. Eu me aproximei e o abracei. Não, respondi. Agora eu sei que você é muito mais do que isso. Ele riu baixo e bagunçou meu cabelo. Então, me promete outra coisa. Diz que você nunca vai ter vergonha de quem eu sou, nem de quem você é. Eu senti os olhos arderem. Eu prometo. Deitei na minha cama logo depois, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, revendo cada cena da noite, cada palavra, cada silêncio. A imagem do meu pai parado no corredor, protegendo a casa, não saía da minha cabeça. E pela primeira vez, aquela vergonha antiga deu lugar a algo diferente. Orgulho. Mas junto com ele veio o medo, porque no fundo eu sabia. Histórias assim não acabam de uma hora para outra. Elas apenas mudam de forma. E enquanto o sol começava a nascer lá fora, iluminando o quarto com uma luz suave, uma pergunta ficou girando na minha mente sem me deixar em paz. Depois de tudo o que foi revelado, será que a nossa família realmente estava segura? Ou aquela noite tinha sido só o começo de algo muito maior que ainda estava por vir?